質問としては、今日の試合全体のシナリオとしてタイトル奪還というのはすごくモチベーションになっていると思うんですけれども、それと同時に朝倉未来選手ともう一度試合をすることについてはどう思いますかという質問です。Acho que a vida é muito engraçada, né? Antes de eu entrar para lutar, eu falei que eu entregava meu coração para Deus, porque foi aqui que eu mudei minha vida, né? Foi naquela luta com o Mikuro que minha vida mudou, né? Que todo mundo me conheceu, que eu ganhei o respeito do Japão. E hoje foi aqui que eu escorreguei de novo. E todo mundo sabe que eu aceitei a luta com o Shedaraif, mas depois o Mikuro pediu para lutar comigo. Então eu sou homem, eu não ia cancelar a luta, eu já tinha dado minha palavra que ia lutar com o Shedaraif, mas eu queria muito ter a oportunidade de lutar com o Mikuri de novo, sim. É um cara que eu quero lutar, eu acho que o público quer ver, é uma luta que todo mundo querem ver. E hoje ele mostrou o valor dele, ele mostrou que ele está no game de volta. Quero muito lutar com ele, mas agora eu tenho uma obrigação, que é busca do meu título de novo. E eu vou buscar meu título, eu vou ser campeão de novo, e antes do final do ano eu vou recuperar meu título, e no final do ano eu quero lutar com o Mikuro. Ele pediu isso, ele falou que quer lutar comigo, eu também quero lutar com ele, mas primeiro eu vou recuperar meu título, e mês 12 eu desafio o Mikuro. 人生はとても面白いものだと思っているんですね。自分はここ日本で自分の人生を変えたと思ってますが、今日またここでちょっと失敗してしまいました。でシェイドライフ選手と戦うという約束はしていたので、もちろん今日戦ったんですけれども、朝倉選手とも戦いたいともちろん思っています。そしてその試合はみんなが見たい試合だとも思いますし、今日朝倉選手はゲームに戻ってきたというのを証明しました。なので自分はまず一番今やらなきゃいけないことはタイトルの奪還です。そして今年中12月前までにまずタイトルを奪還して、そして12月大晦日に朝倉未来選手と試合したいと思っています。